da população que nasce com os equipamentos psicológicos para dominar as pessoas mais frágeis. Eu estou me referindo aos psicopatas. E o psicopata é o tipo de pessoa com maior facilidade a chegar num posto de liderança religiosa. Inclusive, liderança religiosa é o trabalho predileto de um psicopata. Ele É, consegue misturar tudo. é. E o psicopata não tem empatia. Então, para ele ficar mexendo nas pessoas como um tabuleiro de xadrez, é tranquilo. E vou te falar o pior: as pessoas gostam. A maioria das pessoas querem chegar numa igreja, sentar e receber palavras de ordem. Você se abstrai da responsabilidade de tomar decisões. Tomar decisões é uma das coisas que mais cansam a nossa mente. Bem-vindos a esse canal. Esse é o Recomenta, onde a gente sempre está comentando aí assuntos por uma perspectiva bíblica. E antes, eu queria convidar você a deixar seu like, não custa nada e você ajuda muito no engajamento do vídeo. E se você gostar do conteúdo, eu convido você a se inscrever. Bom, pessoal, a semana passada eu gravei um vídeo sobre a Andressa Urach. E sobre, né, agora ela tá querendo se engajar e voltou para a igreja, largou as coisas, mas o que isso tem a ver com a thumbnail? Infelizmente, muitas igrejas, elas perderam a essência do evangelho. E algumas, infelizmente, nunca tiveram. Ah, e compartilhe esse vídeo com alguém. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir isso. A gente tem visto que muitas pessoas têm usado o evangelho e o nome de Deus para enriquecer, para obter fama, sucesso, para profetizar em troca de pix ou de benefícios. A gente está careca de ver esse tipo de coisa. E eu estava conversando com meu esposo na hora do almoço e, infelizmente, as pessoas que não conhecem o meio evangélico, elas colocam todo mundo no mesmo saco, né? Pentecostal, reformado, neopentecostal, picareta, enfia tudo no mesmo saco, né? E é claro que a Bíblia diz que o joio e o trigo cresceriam juntos. Mas o vídeo de hoje, eu quero deixar bem claro também que eu não sou a favor do desigrejamento, né? Eu creio sim que você pode ser salvo e passar um tempo sem congregar, mas eu não creio que isso seja saudável, né? Chega um momento que você começa a criar um Deus à sua imagem e semelhança, né? Você começa com seus conceitos. No entanto, isso não significa que você precisa se submeter a todo tipo de ensino e de aberração em nome do Senhor. Por isso que eu sempre bato na tecla do quanto estudar a Bíblia é importante. Porque quando você estuda a Bíblia, você não fica à mercê do que qualquer um te fala, né? Eu sei que existem partes na Bíblia que existem interpretações, mas existem coisas, gente, que não tem o que traduzir, não tem o que interpretar. É aquilo e pronto, acabou. E, infelizmente, as pessoas, por falta de conhecimento, têm perecido. Existe uma frase que o pastor Anderson fala com frequência, não sei se é dele, que diz que o falso profeta é a punição para o falso cristão. No entanto, eu também acredito que, às vezes, por ignorância, a gente se submete a algumas coisas. Eu vou interpretar essa música com vocês, do Resgate, que é fantástica. Deixando bem claro que eu não estou incentivando ninguém a ser desigrejado, ninguém a sair se rebelando, mas o meu intuito com essa música e com esse vídeo é fazer você questionar: será que eu estou em uma igreja saudável? Eu não estou falando de igreja perfeita, porque não existe. Você é perfeito? Não é. Eu sou perfeita? Não sou. Então, eu não posso procurar perfeição nas pessoas. No entanto, que é esse o ponto, uma coisa é um deslize, uma coisa, às vezes, um pecado. Ninguém é perfeito, né? Uma dificuldade aí de lidar com as coisas. Isso é uma situação. Outra situação é mau caratismo, é manipulação, é tirar vantagens da igreja, tirar proveito da igreja, essas coisas. E pior ainda, usar textos bíblicos que às vezes não tem nada a ver para justificar um falso ensino. Desses lugares a gente precisa correr,
Eu vou mostrar para vocês mais uma vez um vídeo aqui do pastor Tiago Alicerce. Aliás, ele nem me conhece nada, mas eu acho o trabalho dele fantástico, porque infelizmente, e quando eu conheci o perfil dele, eu vi coisas ali que eu infelizmente já vivi. E talvez eu recomendo que você o siga, tá? Eu sei que muitos pastores não gostam, mas assim, gente, igreja saudável, quando ensina a verdade, você não precisa ter medo dos falsos ensinos. Porque quando você conhece a verdade te liberta. A gente só tem medo quando o que a gente está ensinando pode ser confrontado, não é? Mas, enfim, vamos para o que interessa. Gente, essa música é fantástica. A banda Resgate é maravilhosa. Tem mais aí de 30 anos. E vamos lá, gente. Vamos para a música. Da população que nasce com os equipamentos psicológicos para dominar as pessoas mais frágeis. Eu estou me referindo aos psicopatas. E o psicopata é o tipo de pessoa com maior facilidade a chegar num posto de liderança religiosa. Inclusive, liderança religiosa é o trabalho predileto de um psicopata. Ele consegue misturar tudo. E o psicopata não tem empatia. Então, para ele ficar mexendo nas pessoas como um tabuleiro de xadrez é tranquilo. E vou te falar o pior: as pessoas gostam. A maioria das pessoas querem chegar numa igreja, sentar e receber palavras de ordem. Você se abstrai da responsabilidade de tomar decisões. Tomar decisões é uma das coisas que mais cansam a nossa mente. Até onde eu sei, tudo que você fez foi sempre tão sincero. Até onde eu sei, você nunca imaginou tamanho desespero. Bom, ele começa a música falando, eu sei que tudo que você fez foi sempre sincero, sempre querendo agradar a Deus, né? Você nunca imaginou o tamanho do desespero, é a angústia, né? Para você que já viveu em uma instituição religiosa onde você vivia crises terríveis por dentro, você queria servir, você fazia de tudo, mas alguma coisa não te dava paz, né? Por que você não sai, põe os pés no chão e prova a liberdade? Por que você não vai ver o sol nascer na outra extremidade? Ele fala aqui da liberdade porque, infelizmente, há instituições que proíbem ou que te controlam extremamente. E aí entra naquilo que o pastor Tiago falou. É mais fácil atribuir responsabilidade aos outros, inclusive a lideranças, do que a gente tomar responsabilidade na nossa própria vida, né? E aí, nisso, a gente abre mão da liberdade pela comodidade de não sermos nós que tomamos a decisão. Aí a pessoa que eu casei, na verdade, foi o líder que falou, o carro que eu comprei foi o pastor que teve uma revelação de Deus, e eu não assumo a responsabilidade pelas minhas escolhas. E aí, nisso, a gente vive uma vida preso. E aí, o ver o sol nascer na outra extremidade muitas vezes, as pessoas estão servindo a Deus, mas se sentindo presas. A vida em Johnstown não parece ser tão mal. O que se quer se tem. Para você que não sabe o que é Johnstown, eu vou mostrar para você aqui, é bem rapidinho. Na verdade, é a história de um falso pastor que levou todos a cometer isso daqui, todos os seus fiéis. Ele era americano e ele veio aqui para a América do Sul, uma das Guianas, e ele levou as pessoas aí em dia 18 de novembro de 78, 918 pessoas fizeram isso em nome como se Deus tivesse falado que era para fazer isso. Eu não vou me ater aqui a essa história inteira, convido você a pesquisar, mas ele se dizia um profeta de Deus e os fiéis obedeciam cegamente o que ele vivia. E enquanto os fiéis viviam uma vida assim precária, ele vivia no luxo. Então, aqui em Johnstown, aí no lugar onde
existe um líder soberano vivendo luxo e você só se submetendo, né? É isso que ele está querendo dizer. Mas até onde eu sei, não pode haver dois reis. E você sabe bem ou não. Gente, o Zé Bruno é fantástico. Mas até onde eu sei, não pode haver dois reis. E você sabe bem ou não. Ou seja, não dá para Jesus ser adorado se existe um guru, um homem a quem nós devemos aclamar, né? É claro que falsos líderes nunca vão assumir isso, né? Mas pessoas que tudo acham assim, se não fosse eu, você não teria sido salvo. Se não fosse a minha oração, se não fosse meu trabalho, a minha sensibilidade, quando a glória é atribuído a um homem, já está rolando idolatria e Jesus não está sendo rei. Porque você não sai sem medo de perder Isso aqui vai dar falsa polêmica. cobertura. Porque você não vai pros braços de Isabel pelo fim da escravatura. A questão da falsa cobertura é um ensino, né, de cobertura espiritual, onde a gente não vê uma base bíblica clara para isso, mas é um ensino de eu sou sua cobertura espiritual, então você precisa me honrar e Deus fala através de mim. É essa a ideia. É óbvio que a Bíblia fala lá em Romanos 13 que a gente precisa honrar as autoridades, né? Sejam elas eclesiásticas ou não. E a Bíblia fala, né, que a gente deve obedecer e crer nos nossos pastores. No entanto, a gente precisa entender que homens falham. E entre obedecer o que a Bíblia diz, aquilo que o Espírito Santo está trazendo paz no nosso coração, e obedecer o que um homem está falando, principalmente quando o ensino vai contra a Bíblia, a gente precisa obedecer a Deus. Essa ideia de cobertura espiritual, se fosse assim, quando um líder... eu já aprendi uma vez que a bênção para vir em mim precisa vir no líder primeiro. Não tem base bíblica para isso, né? Não tem base bíblica para isso. A nossa cobertura é o sangue de Jesus. Precisamos nos submeter aí a líderes, a pastores. A Bíblia condena a rebeldia, mas essa ideia de cobertura espiritual, de que Deus não me abençoa se não tiver uma cobertura, isso não tem base bíblica. Que o verdadeiro amor te solta pra viver, mas você quer ficar. O verdadeiro amor te solta para viver. Ou seja, o verdadeiro amor, ele não te prende, ele não te obriga. Que quem só pode ter um lado pra escolher, não sabe o que é amar. Quem só pode ter um lado para escolher não sabe o que é amar. Porque amar é uma escolha. É você que escolhe amar alguém. Agora, se você não tem escolha, eu tenho que ficar aqui, então você não sabe o que é amar. Porque você não sai sem medo de perder o que você não tem. Nossa, essa parte é um tapa na cara. Por que você não sai com medo de perder o que você não tem? Existem pessoas que se submetem a coisas que sabem que Deus não se agrada, mas se submete com medo. Eu vou perder meu título, eu vou perder meu cargo, eu vou perder a unção. Cara, a unção é de Deus. Título não vai levar ninguém para o céu. A Bíblia diz que muitos nesse dia dirão, Senhor, Senhor, eu não te conheço. Então, às vezes você está com medo de perder uma autoridade que você nem tem. Porque você não vai na direção do vento, tá te chamando, vem. Porque você não sai. Bom, gente, primeiramente eu quero deixar bem claro que eu não estou falando mal de nenhuma denominação, nenhuma linha, mas o intuito desse vídeo é abrir seus olhos para que você não fique anos perdendo tempo numa instituição que depois você percebe que o evangelho está corrompido. E o mais grave de tudo,
o evangelho, as mentiras, elas são misturadas com verdade. Então, fica mais difícil identificar a verdade, né? Quando a mentira aparece com a verdade, é mais difícil identificar. Gente, fica com a Bíblia, fica com a Escritura, não desrespeite ninguém. Se você perceber que a sua igreja, ela te afasta da sua família, no sentido de faz você abrir mão de momentos importantes com a sua família. Se você percebe que a sua igreja foca muito na parte financeira ao extremo, que tem um ensino que você precisa lançar uma semente financeira para Deus te prosperar. Gente, isso não é bíblico, tá? Não é bíblico. Se é focado na prosperidade e você vê só a liderança enriquecendo, começa a orar, pedir a Deus e tenho certeza que Deus vai te mostrar se você deve continuar aí ou não. E se você decidir sair, procura uma igreja séria, uma igreja onde não tenha donos, uma igreja onde a Bíblia seja ensinada. E é óbvio que dízimo, oferta são coisas bíblicas, mas que eles fiquem nos seus devidos lugares. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E compartilhe esse vídeo com alguém. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir isso.